Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E recordamos não só o fato que nos toca de maneira particular, pois a Virgem se manifestou nas águas do Rio Paraíba, em solo brasileiro, em 1717, mas recordamos algo mais profundo e que a providência de Deus manifesta desde toda a eternidade, que é parte do plano salvífico de Deus. A primeira coisa que é preciso considerar é isso. Nossa Senhora não é um arranjamento que Deus fez. Nossa Senhora não é algo secundário. A Virgem Santíssima não foi preparada como um improviso para resolver aquilo que estava mal na história da humanidade. Mas ao contrário, desde o princípio, Deus pensou, quis Maria e preparou aquela que é toda bela, toda pura, sem mancha, resplandecente de beleza, aquela que é tipo e imagem da igreja. Se nós tomamos o livro do Gênesis, o primeiro da Sagrada Escritura, cujo nome já nos é bem sugestivo, Gênesis, início, princípio, nós vamos ver que ali Deus já prefigurava a mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ali, quando do pecado original, Deus já havia prefigurado a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Queridos irmãos, Nossa Senhora não é um mero detalhe. Nossa Senhora não é algo descartável que Deus usou e depois desfez, como sugerem alguns dos nossos irmãos protestantes. Ao contrário, Maria é parte do plano de Deus desde o princípio, e digo mais, Maria é o coroamento do plano salvífico de Deus. Se nós tomamos a Sagrada Escritura, a Virgem Santíssima é prefigurada em diversas passagens do Antigo Testamento. Foi assim que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Esther. A rainha Esther, que se aproxima do rei e intercede pelo seu povo, é figura da Virgem Santíssima que intercede por nós. E aí me aparece um Zé qualquer, de qualquer canto, e diz assim: é um só intercessor entre Deus e os homens. Pois está aqui prefigurado na Sagrada Escritura. Interessante que os mesmos que questionam a ação intercessora da Virgem dizem ler a Sagrada Escritura, mas não conseguem perceber a prefiguração tão clara que temos aqui, por exemplo, nessa passagem do capítulo 5, capítulo 5 do livro de Esther. Esses mesmos também se acham no direito de orar pelos seus irmãos e não fazem outra coisa senão interceder por eles. Se um qualquer, rezando de qualquer modo, com qualquer palavra, é capaz de alcançar a misericórdia de Deus, irmão querido, como aquela que é preparada por Deus desde toda a eternidade para ser a sua mãe, aquela que é dita cheia de graça, não tem poder de interceder por nós. Pena que muitos católicos mal formados, que não estudam a doutrina da igreja, nem leem a Sagrada Escritura, se tornam presa fácil desses tipos aí, que o nome certo para designá-los é protestante, que não sabem nada de Sagrada Escritura, que tomam a palavra de Deus e interpretam de maneira equivocada, para não dizer mal intencionada. É muito claro aquilo que nós escutamos hoje na primeira leitura. Olha aqui,
ao ver a rainha Ester parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado. Imagine, o rei olha para a rainha com agrado. Deus Pai olha para a Virgem Maria com agrado, porque ela foi preparada para ser digna habitação do seu divino Filho. Então o rei lhe disse: o que me pedes, Ester? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Ester respondeu-lhe: se ganhei as tuas boas graças, ó rei. Olha a resposta de Ester. Se ganhei as tuas boas graças. Recordem bem como é que o arcanjo Gabriel sauda Nossa Senhora quando a encontra: ave cheia de graça. Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado. Olha o que responde: se ganhei as tuas boas graças e se for do teu agrado. Olha o que Nossa Senhora responde ao arcanjo que vem em nome de Deus: fia-te, faça-se em mim segundo a tua vontade. Concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Que beleza! A igreja, com muita sabedoria para completar a Ave Maria, depois nos fez rezar: Santa Maria, rezemos juntos, Santa Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Concede-me a vida e a vida do meu povo. Maria é aquela que intercede por nós, sim. Isso é muito claro na Sagrada Escritura. É aquela que intercede por nós para que nós não percamos a verdadeira vida. Que vida é essa? A vida eterna que nós recebemos no batismo. Agora e na hora da nossa morte. Na segunda leitura, a igreja nos apresenta hoje o livro do Apocalipse de São João no capítulo 12. E nem precisa de muito esforço. Precisa só de um pouquinho de bom senso para ler essa palavra e ver que se refere também à Santíssima Virgem Maria. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela deu à luz a um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Queridos irmãos, esse grande sinal que apareceu no céu é a Virgem Maria, que depois a igreja vai honrar com o título de Rainha do Céu, de Senhora dos Anjos. Resplandecente de beleza é a Virgem, ela é a Rainha dos Anjos, é a Senhora, a Rainha dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, representa também os 12 apóstolos de nosso Senhor. Maria é coroada com 12 estrelas, ela é aquela que se coloca em luta contra a serpente infernal, como foi profetizado lá no Gênesis. Olha aqui. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz a um menino. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Queridos irmãos, a luta entre Nossa Senhora e Satanás é antiga. A luta entre a Virgem e Satanás dura desde toda a eternidade. A Virgem Santíssima, que gerou o seu Filho Divino, o Salvador, verá a sua descendência pisar e esmagar a cabeça da serpente infernal. Prossigo para concluir
com o evangelho que nós ouvimos hoje. É o evangelho das bodas de Caná. Narra para nós o primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos um texto muito bonito que São João escreveu para nós. Ele vai dizer: houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Antes de prosseguir, te convido a fechar os olhos. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel: Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Canta comigo esse refrão. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Abra os olhos. Todos nós, quando nascemos por meio de uma mulher. Essa mulher nós chamamos mãe. Essa mulher não só nos deu a luz, e aí se quiser falar com uma palavra um pouco mais impactante, essa mulher não é parideira. Ela não só nos pariu e nos desprezou, mas essa mulher garantiu para nós também a vida. Porque quando nós nascemos, nós não tínhamos condições mínimas para sobreviver se não fosse sob os seus cuidados. Estávamos condenados à morte se não fôssemos cuidados por aquela que já havia nos sustentado dentro de si por 9 meses. Essa mesma mulher que nos sustentou e nos carregou por 9 meses, essa mesma mulher que nós chamamos mãe, garantiu nossa vida, nos oferecendo aquilo que é indispensável para a nossa sobrevivência: o cuidado, o alimento, a higiene, o carinho, a sua proteção. Frágeis que somos, não poderíamos ter sobrevivido se não fosse sob o seu cuidado. Fico pensando nisso. Hoje, quando li esses textos, logo cedinho, me recordei da minha mãe. Minha mãe que teve uma gravidez difícil. Já no 3º mês a placenta descolou. Com muitos desafios, ela me segurou por 9 meses no seu ventre. No 6º mês, estando em sala de aula, minha mãe é professora, a lecionar, percebeu que havia iniciado um sangramento, correu para a sala dos professores e foi ao lavabo, ao banheiro. E ali estando, então, foi interpelada pela diretora do colégio, querida irmã Renilda, que já partiu para a eternidade, que disse para aquela jovem mãe, para aquela menina: filha, se você está sangrando, não pode ficar muito tempo aí sentada não, você vai perder seu bebê. E foi com o auxílio da mesma irmã que minha mãe saiu do banheiro, foi deitada num sofá ali da sala dos professores,
Depois atendida pelo médico, e com todo o zelo daquela irmã querida, também recebeu a visita do padre. Com 6 meses, eu fui consagrado no ventre da minha mãe, a Nossa Senhora. Para que eu nascesse, eu precisei da ajuda dessas duas mães, a mãe da terra e a mãe do céu. Poderia não estar aqui agora para celebrar para vocês essa missa. Aquela foi a primeira vez que a Virgem Maria, com a sua intercessão, me garantiu a vida. Depois de nascido, aos 2 anos e meio, o meu pai, que estava gravemente enfermo e que perdeu a memória, sem reconhecer quem era eu, tentou me matar por 3 vezes. E foi também com o auxílio de Nossa Senhora, por quem minha mãe gritou na hora e me tomou pelos braços, que eu fui salvo mais uma vez da morte. Depois de padre, com 7 meses de sacerdócio, quando estava na primeira paróquia em que trabalhei, sofri um grave acidente. Enquanto dirigia, um outro veículo veio de frente e colidiu comigo. O carro saiu da pista, desceu de despenhadeira abaixo, desviou de diversas árvores frondosas e foi colidir lá embaixo com a cerca. E do mesmo, eu saí inteiro, ileso. Aquele dia era o dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro de 2014. Queridos irmãos, eu faço essa partilha para dizer a vocês, eu não sei se você como filho confia na sua mãe, mas eu te digo, eu tenho bons motivos para confiar na minha mãe da terra, porque sem o auxílio dela não estaria vivo. Tenho enormes motivos para acreditar e confiar na mãe do céu, pois sem o seu patrocínio também não poderia estar aqui a celebrar com vocês essa solenidade. Me recordei disso porque o nosso tempo é um tempo de grave perigo, onde todos nós, filhos de Deus, filhos da Santíssima Virgem, corremos o risco de perder a liberdade, corremos o risco de perder a vida. As nossas famílias estão em risco, os bebês inocentes no ventre das suas mães estão em riscos, a integridade, os valores cristãos estão em risco, aquilo que Deus na sua providência santíssima nos deu está em risco. A nossa propriedade, aquilo que nós conquistamos com sangue e suor está em risco. Como nós ouvimos na segunda leitura, a serpente infernal se levanta e quer nos engolir, nos destruir, nos matar. E nós parece que estamos anestesiados, somos indiferentes e não percebemos que corremos grave risco. Inocentes que somos, como crianças que não podem refletir, no colo, nos braços da sua mãe. E queira Deus de fato que nós estejamos nos braços de nossa mãe do céu, porque digo para vocês, do contrário, é impossível adquirir a salvação. Tem gente achando que é brinquedo. O que acontece com o nosso país é gravíssimo. Nós estamos num tempo perigosíssimo e tem gente brincando, achando que a questão é política. A questão é de sobrevivência. A questão é muito grave. E muitos a tratam como se fosse uma brincadeira, ou de maneira muito egoísta. Tenho nojo de coisas tão horríveis
medonhas que se ouve da boca de um certo senhor, ofensas à Santa Igreja, promessas de cercear nossa liberdade, defendendo aquilo que é contrário aos valores cristãos. E fico abismado quando eu vejo cristãos católicos que ainda defendem esse sujeito transvestido, esse sujeito disfarçado, mas que não pode mais enganar aqueles que têm bom senso. Queridos irmãos, se nós não tivermos cuidado, e eu digo para vocês para que amanhã eu não tenha a consciência pesada de dizer e olhar para trás, eu não falei nada com o meu povo, eu não alertei. Tem gente brincando com coisa séria. Vocês não sabem o que é o comunismo. O nosso país é de fato abençoado. Estamos sob o manto, sob o patrocínio da Virgem Mãe de Deus, Senhora Aparecida. Nós ainda não sabemos o que é sofrer. Ainda não enfrentamos o flagelo da guerra. Conhecemos pouco sobre o flagelo da fome. A peste parece não ter gerado em nós consciência, porque depois de uma pandemia como essa, o povo, ao invés de se aproximar de Deus, esvaziou as igrejas. Aqueles que estavam em cima do muro, meio lá, meio cá, feito gato, caíram para o lado contrário, para o lado do abismo. Queridos irmãos, nós não sabemos o que é o comunismo e estamos fechando os olhos e brincando. Eu fico assustado também quando eu vejo diante de um cenário tão grave, tão sério, gente brincando e falando de churrasco, de carne, de picanha. Será que isso é mais importante que a defesa da sua família? Que a defesa dos inocentes que não têm condição de se defender? Será que isso é mais importante que a defesa da moral? A ideologia de gênero, queridos, entendam muito bem, não é uma besteirinha não. É uma negação e um escárnio contra o próprio Deus, que nos fez homem e nos fez mulher. É um escárnio contra Deus. É um ato demoníaco, é uma zombaria contra nosso Senhor. E tem gente que acha que é perfeitamente normal. Cuidado, insisto mais uma vez. Gostaria eu que os rumos das coisas mudassem e que não precisasse amanhã encontrar vocês pelas estradas da vida em condição deplorável. Gostaria eu que as profecias de Nossa Senhora não se cumprissem, porque os homens, seus filhos, as escutaram, se converteram e mudaram de vida. Gostaria eu que amanhã vocês olhassem para mim e dissessem: Padre, graças a Deus nenhum mal ocorreu. Gostaria eu, mas tenho grande receio do jeito que as pessoas estão tratando a questão, que amanhã ou depois nós tenhamos que nos encontrar prisioneiros, famintos, proibidos de rezar, de dar a Deus o culto divino. Isso é coisa séria, gente. E reféns daqueles que querem nosso mal. Não brinquem. Esse tempo é tão sério que os olhos de todo mundo se voltam para o Brasil. Não brinquem com coisa séria. E aí eu digo para vocês, porque fiz a partilha da minha vida, da minha história. A Virgem Santíssima e minha mãe aqui da terra contribuíram muito para que eu tivesse vivo. E vou dizer para vocês, eu fico encabulado de ver filho que não confia na mãe. Como é que nós podemos dizer que é bom aquilo que Nossa Senhora diz que não presta? Se a sua mãe te disser que uma coisa não presta, que uma coisa é nociva, que uma coisa é mal, você tem coragem ainda assim de insistir com aquilo? Se tem, vou te dizer,
Você está buscando a sua própria ruína, sua própria destruição, está caminhando e abraçando a própria desgraça. E digo mais, vai se condenar sem o auxílio do demônio. Não precisa não. A pessoa em quem eu mais confio nesse mundo é minha mãe. Como eu não vou confiar naquela que quando eu era indefeso, incapaz de me sustentar, ela me sustentou com todos ele carinho, me defendeu quando eu não podia me defender. Eu fico assustado de gente que se diz católico, se diz devoto de Nossa Senhora, que reza o terço, mas não escuta os alertas que Nossa Senhora está fazendo para nós. O que é isso, gente? Isso é loucura. Hoje de manhã eu li essas palavras sagradas aqui, pensava nisso e chorava sozinho e rezava para que Deus toque o nosso coração e para que nós tenhamos a graça da conversão. O padre não está assumindo posição disso ou desse ou daquele, não. Eu estou assumindo a posição de defender vocês, estou alertando vocês, estou advertindo vocês, estou exortando vocês, porque esse é o dever sagrado que Deus me confiou quando fui ordenado sacerdote, quando fui nomeado pároco de vocês. Estou falando, repetindo as palavras de Nossa Senhora. Estou recordando para você os conselhos da sua mãe. E aí termino dizendo para vocês, os convidados ainda não tinham percebido o evangelho de hoje. Os convidados não haviam percebido que o vinho estava faltando, porque eles estavam envolvidos, festejando. Do mesmo jeito estamos nós, envolvidos, sem perceber o que está acontecendo. A Virgem Maria, como boa mãe, não deixou o mal acontecer. Antes que acontecesse, percebeu e deu jeito. Gente, há mais de 100 anos, em Fátima, Nossa Senhora já nos advertia acerca desse mal. E aqui no Brasil, na aparição em Simples, Nossa Senhora também nos advertia. Ela não espera acontecer para correr atrás do prejuízo, ao contrário, fala com antecedência, para que o mal não nos domine, para que o mal não aconteça. Por favor, insisto com vocês, em todos os fatos, viu? E entenda no que o padre está falando. Eu não estou falando só de segundo turno, ou de campanha eleitoral, ou de política, ou de voto. Eu estou falando de conversão, gente. Estou falando de mudança de vida. Estou falando de mudança de vida. O centro desse evangelho que nós ouvimos hoje, esse bonito evangelho, é quando Nossa Senhora olha para os serventes e diz para eles, está aqui, leio para vocês. Versículo 5. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Nossa Senhora nos dá esse único conselho. Se tomamos a Sagrada Escritura, a Virgem Santíssima nos dá esse único conselho, e não precisa outro não. Para a nossa conversão, para a nossa salvação, para a nossa felicidade, basta ouvir esse único conselho. Fazei tudo o que ele vos disser. É preciso conversão, é preciso mudança de vida. Nós precisamos escutar e confiar naquela que Deus nos deu por mãe, aquela que com a sua bondade roga por nós, intercede por nós. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Termino. O milagre que Jesus fez não foi um milagrezinho não, viu?
O milagre pelo qual a Virgem Santíssima intercedeu, o primeiro milagre de Nosso Senhor, não é um milagrezinho pequenininho, bobo, como a gente pensa não, viu? Porque você diz, tá certo, pegou ali a água, tomou a água e transformou em vinho. Não é um milagrinho desse não. Não seja bobo não. Está aqui, muito claro nessa palavra. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus costumam usar para a sua purificação. É costume dos judeus, ao chegar num local, antes de entrar em casa, lavar os pés, as mãos e o rosto. 6 talhas de pedra, cada uma delas cabiam mais ou menos quantos litros? 100 litros. Sabe o que é? É 600 litros. Imagine 6 talhas, semelhante a essa bacia aqui, cada uma cabendo 100 litros de pedra. E para você que ainda não entendeu o que eu estou falando, para você que acostumou com os confortos do nosso tempo, aguinha encanada, que você abre a torneira lá e ela sai à vontade, o quanto você quiser. Imagine isso aqui. Uma talha de pedra de 100 litros, 6 delas. Imagine isso aqui. Imagine que cada cidade, quando não, muitas cidades, se beneficiava, se servia de um poço, que por sinal ficava fora da cidade. Por quê? Para não ser contaminado com os excrementos. Para não ser contaminado, vou falar bem claro, com aquilo que a gente produz, xixi, cocô. Imagina esses serventes tomando essas talhas de pedra, que cabiam 100 litros, levando até o poço que ficava fora da cidade, retirando a água. Aqui tem alguns um pouco mais maduros. Quem aqui já tirou água no sari, na carretilha? Levanta a mão, deixa eu ver. É bom? É bom porque é melhor do que não ter água, né? Mas quem já tirou água no sari sabe que não é brinquedo não. Na carretilha não é brinquedo não. Imagina esse povo levando essas talhas, puxando do poço 600 litros de água, enchendo as talhas. Imagina isso aqui. Mas se você acha que já está suficiente, padre, pode parar, tem coisa pior. O pior não está aqui não. O pior está em que Jesus não era conhecido ainda. O pior está em que Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre. Porque nós pensamos com a cabeça de hoje, quando nós consideramos Jesus, né? Consideramos e professamos a fé em Jesus, que é Deus, nosso Senhor, que realizou diversos milagres, dos quais nós escutamos falar. É o primeiro milagre de Jesus, ninguém conhecia Jesus. Imagine Nossa Senhora chegando para os serventes e dizendo para eles assim: fazei tudo o que ele vos disser. Imagine para os serventes confiar em Jesus, que eles não conheciam, que nunca tinha feito milagre, não sabiam quem era, e que pediu para eles uma coisa difícil e absurda. Absurda. Entende o tamanho desse milagre aqui? Compreende o que eu estou dizendo para vocês? Pois eu vou dizer para vocês, um milagre grande quanto esse, um milagre tão grande quanto esse, precisa acontecer no meio de nós. Nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. A gente perdeu a fé. Nós temos menos fé e parece que conhecemos menos Jesus do que os serventes. Porque a gente se diz cristão, mas não aceita aquilo que a igreja nos ensina. A gente se diz cristão, mas não se deixa conduzir por Jesus. A gente se diz cristão, mas não deixa Deus transformar a nossa vida. A gente se diz cristão, mas quer viver como pagão. Pensa nisso. Pois eu vou dizer para vocês, um milagre maior do que aquele das bodas de Caná precisa acontecer. Deus precisa tocar nosso coração empedernido, petrificado, gélido, o nosso coração que se distanciou dele.
Termino com isso dizendo para vocês: se o milagre é grande, precisa de muita oração e de muita confiança em Deus. Eu rezo todos os dias por isso. Foi nessa intenção que eu fiz essa novena. É nessa intenção que eu levanto de madrugada para rezar por vocês. É por causa disso que eu entrego a minha vida dia e noite, noite e dia, ao longo desses anos de sacerdócio, me privando de descanso, de conforto, às vezes até de me alimentar com o que é necessário. Tudo isso porque eu acredito que o milagre é possível se alguém acreditar nele. Eu acredito nesse milagre, meu irmão. E aí eu termino dizendo isso para você. Eu acredito que Deus pode tocar nosso coração. Eu acredito que Deus quer nos salvar. E acredito que nós estamos inebriados, anestesiados, mas que nós lá no fundo também queremos nos salvar. Aí vou dizer, é por causa disso que eu prego para vocês as verdades que eu prego. Eu não me importo se você ficar com raiva de mim, não. Também ficaram com raiva de Jesus quando Nosso Senhor falou as verdades. Também ficaram com raiva dos apóstolos. Também ficaram com raiva dos santos. Eu ainda estou no lucro. Santo Antônio, um homem eloquente, foram embora, deixaram ele pregando sozinho, falando sozinho. Não me importa hora nenhuma se você não quiser me ouvir. Mas saibam, não vou deixar de falar, porque eu não posso. É meu dever. Se eu fizer isso, eu coloco em risco a salvação da sua alma e da minha também. É preciso hoje acreditar. E é preciso ser boca de Deus, ser profeta. Nesse mundo paganizado, distante de Deus, indiferente ao seu amor, à sua graça, que se esqueceu de Deus. Eu acredito na sua conversão, irmão querido. Por isso estou insistindo com você. Cuida da sua vida espiritual. Cuida. E se você não sabe como começar, eu vou te dar um conselho. Começa fazendo uma boa confissão. Começa rezando o Santo Terço. Se você não sabe como começar, começa pedindo ajuda a Nossa Senhora. Quando a gente vai mal, a gente pede a ajuda da mãe e a mãe não nos nega. Nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, eu te convido a fazer essa experiência. Feche os seus olhos. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei te dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho, eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, vou te consagrar minha inocência, guarda sem cessar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Reza comigo. A vossa proteção
nós. Recorremos, Santa Mãe de Deus. Recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas. Não desprezei as nossas súplicas. Em nossas necessidades. Em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre. Mas livrai-nos sempre. E de todos os perigos. E de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Imaculada. Maria Imaculada. Medianeira de todas as graças. Medianeira de todas as graças. Rogai por nós. Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Rogai por nós.